Mas será que o convívio com a homossexualidade dentro da casa pode fazer com que uma criança se torne gay? De acordo com um estudo feito por pediatras e psicólogos da Universidade de Valência, na Espanha, isso não passa de mito. E os filhos de pais e mães gays possuem as mesmas condições para se tornarem homossexuais que os filhos de pais héteros. Aí você, de repente, é um cara legal, aí você casa com outro cara legal, uma menina legal, casa com uma menina legal. Geralmente as pessoas têm uma renda boa, têm um lar estável. Geralmente as uniões homossexuais atualmente são mais estáveis do que as heterossexuais. Estatisticamente no mundo inteiro isso comprova. E isso não é o suficiente para fazer as pessoas entenderem muito mais em benefício das próprias crianças. Mas é muito melhor você ter dois pais ou duas mães do que você não ter ninguém, cara. Como você vê a situação dos casais homossexuais que buscam a adoção? Isoladamente, cada um pode, como pessoa, na sua singularidade ali, pode requerer a adoção de uma criança. Mas quando eles se constituem como um casal, se apresentam como casal para adoção, começam os problemas, mas agora com essa decisão do Supremo, talvez as coisas se facilitem, mas ainda assim ele tem que recorrer à justiça. A grande batalha é a batalha pelo casamento civil. E essa batalha, a gente vencendo, ela se desdobra nas relações. Porque, por exemplo, os filhos dos homossexuais, dos casais homossexuais adotados, vão ser protegidos pelo Estado. Vão ter que estudar nas mesmas escolas onde os filhos dos heterossexuais estudam. E aí na reunião de pais e mestres, os dois pais vão ter que ir na reunião, assim como as duas mães. E as pessoas vão ter que conviver com aqueles dois pais e entender que existem múltiplas famílias. E com isso você vai transformando a sociedade. E você cria a cultura do respeito à diferença. Eu tô aqui em Curitiba e voltei na casa do Tony e do David, porque nesse dia 5 de maio o STF tomou uma decisão que muda um pouquinho a história das coisas. A gente veio entender o que muda na história desse casal. Tony! Oi, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom, David? E aí? Voltei para conversar com vocês o que vai mudar agora na vida de vocês. Agora vamos casar, vamos fazer a união estável. Agora o Supremo Tribunal Federal aceitou. E isso vai ser muito legal pra gente. Vocês acham que a guerra tá ganha ou foi só uma batalha? Só uma batalha. Nós vamos assinar hoje a união estável e logo vamos fazer o pedido para a equiparação ao casamento. Bom, eu já estou vestida para o casamento, agora faltam vocês. Sim, vamos colocar o nosso terno e gravata e com o nosso brochinho e o cravo vermelho. Todos preparados, os noivos prontos, vestidos, lindos, maravilhosos. Então vamos seguir para o cartório. E com muita emoção. Com muita emoção e oficializar essa união, porque isso é uma vitória não só deles, como de toda a sociedade. Não é? Exatamente, uma sociedade igualitária. Então vamos. E agora, caminhando, chegando no cartório, o que vocês estão sentindo? E olha que 21 anos noivos, né, amor? E tem reconhecimento. E agora com esse reconhecimento, além tem essa emoção da alegria. Será que vai dar certo? Será que a gente vai chegar lá, o cartório não vai tratar bem a gente? E no fundo, a gente ainda tem um sentimento de ansiedade e tal. A gente está chegando, tem um monte de gente filmando, um monte de fotos. A gente está presenciando um momento histórico. Que legal! Estou orgulhosa disso. Essa escultura de união estável, só peço que vocês façam a leitura e a assinatura. Certinho, que está da mulher na frente. Assina você primeiro. Dá uma olhadinha pra gente aqui, ó. Muito obrigado e esperamos que seja um primeiro no Brasil dos grandes que queremos. Estamos muito felizes com essa situação. E agora? Agora estamos felizes, estamos, olha, primeiro casal, eu acho que é importante, e a Liga testemunhou isso. Olha só, o que venceu foi o princípio da igualdade, o princípio da dignidade humana, o princípio da liberdade e da seguridade jurídica. Estou super feliz, super orgulhosa também de estar aqui. É realmente um momento muito importante, não só para eles, para todo mundo. Não é à toa que a imprensa de todo o Brasil está aqui testemunhando esse acontecimento da primeira união estável oficial homoafetiva. Qual a importância da liberdade para o ser humano?
Olha, tem total importância, né? Digamos assim, o ser humano é livre por natureza, é um valor fundamental para a existência humana, para a condição humana, a liberdade, né? Tanto que em todos os tratados, desde que se reconheceram, que se definiram os direitos humanos, a liberdade é um direito ali, primeiro, fundamental. Todo ser humano nasce livre e é livre. Entretanto, a gente não pode esquecer que também é próprio do ser humano viver em sociedade. E quando ele vive em sociedade, essa liberdade, ela é limitada pelo direito do outro. Então, vamos pensar numa coisa muito simples. Eu não posso ter a liberdade de matar, porque eu estou ferindo um direito alheio, que é o direito à vida. Então, a minha liberdade sempre esbarra no direito do outro. Para a sociedade, o pai é o Estado. E na nossa, ele diz que consumir maconha é crime. O caso de porte de maconha para consumo pessoal mais antigo que se conhece tem 2.700 anos. Envolve uma múmia desenterrada no oeste da China, com a qual acharam 789 gramas da erva. Agora se entende o porquê desses olhinhos. São quase 3.000 anos fumando. Com o passar dos séculos, o consumo da cannabis se estendeu por todos os cantos do mundo, com uso que vai desde o analgésico até o xamânico. Mas no começo do século XX, sua posse e uso começaram a ser criminalizados. No Brasil, em 1938, se tornou proibida a venda de coca e maconha nas farmácias, seguindo os passos da Convenção Internacional da ONU de 1925. Em 1976 é criada a Lei 6.368, que determina que tanto o usuário como o traficante são criminosos. A descriminalização do porte de maconha para o consumo pessoal vem em 2006, 30 anos depois, quando o artigo 28 permite que o usuário não seja mais preso pelo porte. Só que esqueceram de definir o que diferencia o usuário do traficante, e quem decide isso é o juiz, podendo se basear em fatores como o local onde foi detida a pessoa ou as circunstâncias sociais e pessoais da mesma. Ou seja, ter 10 gramas de maconha em Genópolis não é igual tê-las no Capão Redondo. Um pouco preconceituoso, né? Vim conversar com um professor que há mais de 20 anos é usuário de maconha, luta pela legalização da droga e também pelo direito de escolher. Opa! Essa aqui é uma bonita fêmea de cannabis sativa, né? A folha da maconha não tem nenhum benefício psicoativo. Ela é desprovida das glândulas de THC e de quer dizer que cannabinoides. se eu secar isso aqui e enrolar, não vai dar em nada? Não, efeito psicoativo não. Você pode fazer fumaça, alguma coisa. E o que dá o barato? Isso é obtido através da resina que está presente nessas inflorescências, que nada mais são do que as flores fêmeas. Que vem daqui, mais ou menos, né? São esses, Aqui você tem aqui que seriam chamados camarões, né? Isso é ilegal. É. O que te levou a fazer esse cultivo? Cara, porque olha só, na realidade eu cultivo antes da lei de 2006, né, 11343, que de certa forma despenaliza o uso da maconha individual, né? Quer dizer, eu já assumi antes dessa lei, eu já assumia esse risco de ser interpretado como um traficante, de ficar preso e tal. A partir dessa lei ter sido promulgada em 2006, eu vi uma grande contradição, né, numa lei que te despenaliza, quer dizer, ela permite que você fuma de certa forma, mas te proíbe de plantar, quer dizer, te vincula, te associa ao traficante, dando aí novamente mais uma abertura para outros mitos, da maconha como porta de entrada, quando hoje a gente sabe, quando a gente sabe que se ela é porta de entrada para outras drogas, é porque as outras drogas, meu irmão, está na outra mão do traficante. Quando a gente quebra esse vínculo aí, da boca de fumo, né, e você começa a cultivar em casa, eu vejo que esse é o melhor caminho para que você adquira sua erva sem que tenha nenhum impacto na segurança pública, né, e principalmente na minha saúde individual, que eu zelo muito, né. Qual a importância de se lutar e conseguir essa legalização do uso da maconha no Brasil? A proibição é uma fantasia, né? Porque nós estamos lutando para proibir uma planta que tenha 12 milhões, está tão disseminada pelo mundo que nunca vamos conseguir. A prova disso é que essa lei que está aí hoje em dia, quando a pessoa pensa que proibindo está impedindo alguém de usar e lavando suas mãos, isso não é isso que acontece. Todo mundo sabe onde compra, só que compra da mão do traficante. A partir do momento em que a gente, por exemplo, optasse em tratar a maconha como uma cerveja, por exemplo, eu vejo aí 2 benefícios imediatos. A gente deixa de gastar com toda essa, né, perseguição, cárcere, julgamento que torna pesado o nosso sistema e passa a ganhar com isso. E o segundo e mais importante, a gente isola o jovem ou adolescente do contato com a maconha. Porque o traficante não pede RG, meu irmão. Tá entendendo? E a legalização da maconha? Eu não fumo, mas é importante que diminui
sensivelmente o tráfico, acaba com o tráfico. Você pode plantar em casa, por que não? E consumir, qual é o problema? Eu acho que o público não está preparado para essa liberdade. Não está preparado? Não, de jeito nenhum. E como é que prepara as pessoas para isso? Deve ter um vestibular, para ter né? liberdade. Como é que prepara as pessoas para ter liberdade? Deve ter um vestibular para isso. Mas é uma coisa que você está falando, ontem eu vi um filme, né? Aquele com a Meryl Streep e Paulo. Eles vamos fumar uma maconha, fazer aquele... Sim, mas olha, eu acho maravilhoso a maconha assim. Deu um toque. Uma maconha doida é muito gostoso. O cara fumar maconha aqui do nosso, o cara fuma cigarro aqui, acha uma droga. Tá fumando uma maconha, tá vendo? Mas ele, por exemplo, está fazendo uma escolha, não é? Mas ele tá me influindo. Obrigado pelo defender minha liberdade individual. Ele está me obrigando a fumar aqui um cigarro do lado dele. Né? Mas então, mas o cigarro é liberado. E a maconha não é. É sim. Droga não pode ser uma coisa... Como faz mal pro organismo, isso é comprovado cientificamente. Então não pode ser uma coisa liberada para os meus filhos verem quem está fazendo, entende? Mas, por exemplo, isso é uma droga. Legal. Isso aqui não é um alucinógeno. O que as pessoas querem escutar é o seguinte: o cigarro mata, né? Isso aqui, esse ródio. Então vamos liberar cocaína, vamos liberar... Quer dizer, as pessoas querem numa coisa simples, entende? Transformar liberar tudo, é radicalismo, entende? Você imagina, o cara fuma um baseado no cigarro, dirige, o cara fuma um baseado maconha, vai dirigir bem? Não vai. Mas não é a mesma coisa com álcool? Você toma uma cerveja. Sim, portanto é que eu vim de táxi e vou voltar de táxi. Se o álcool tem esse efeito também, por que o álcool é legalizado e a maconha não? É difícil convencer porque o que acontece? Eu vejo muita diferença de um copo de cerveja e um baseado de maconha. Me desculpe, mas eu vejo muita diferença. O cara tá tomando uma cerveja, o cara tá tomando cerveja. O cara tá fumando maconha, ele não é rejeitado na sociedade? Não é à toa. São milhões de pessoas que rejeitam à toa. É porque o negócio realmente é mais forte e é uma droga. E aí você acha que se legalizar as pessoas vão começar a fazer isso? Isso. Vou fumar maconha, dirigir... Vai incomodar, né, cara? Vai incomodar, meu filho vai ver, e meu filho vai também se viciar, e assim vai.